Bem-vindos ao podcast Quebra-Gelo. André, estás aqui em espírito para mais um shortcast do podcast Quebra-Gelo. E hoje quero falar de um livro que eu adorei e foi dos melhores livros que eu já li até hoje, de um grande autor, e é um livro com uma mensagem muito importante para a nossa conjuntura atual e para a ideia de frivolidade e de ilusão que eu e o André temos discutido nos podcasts até agora, e acho que faz um bocado de justiça àquilo que eu e o André procuramos transmitir, e é essencial nesse sentido, porque fala de verdade e sinceridade para com nós mesmos, mas também para com aqueles que nos rodeiam. Fala da verdade dos sentimentos, da vida e da sociedade. A essência do livro é a verdade. E só por isso é um tema muito importante. E o livro que eu estou a falar é O Estrangeiro, de Albert Camus, que eu li há relativamente pouco tempo, mas que foi um livro que eu tenho tendência sempre a pensar um pouco depois de ler os livros, mas este foi mesmo daqueles que tocou no coração e que mudou muito a minha maneira de ver as coisas para melhor. É claro que já havia aspectos com aquilo que eu concordava ou que já suspeitava, como acontece muitas vezes, mas foi definitivamente dos melhores livros que eu já li até hoje. E também o homem que o escreveu, não se esperava menos dele. Mais um prémio Nobel da literatura. E é um francês que fuma, e os franceses que fumam têm tendência para ser intelectuais e ter boas ideias. Já me vai cair tanto imigrante em cima à conta disto. Mas ainda a obra em si é um pequeno romance, um pequeno conto, se quisermos classificar. Tem 130 e poucas páginas por aí, mas neste pequeno invólucro há muito significado e há uma mensagem muito importante. E é a história de um homem que, como já se pode deduzir mais ou menos pelo tema, é incapaz de mentir e de falar contrariamente àquilo que sente. Chama-se Marceau, e o livro começa com a morte da mãe desse homem, e é dos começos mais memoráveis que eu alguma vez li. O livro começa assim: a mãe morreu, não sei se foi hoje ou se foi ontem. E só logo na primeira frase do livro dá para perceber. Ele não quer saber. Ele não quer saber se a mãe morreu. E não é que eu acho bem ou mal, mas logo aqui o caráter dele é revelado. Logo na primeira frase do livro: a minha mãe morreu, eu não sei se morreu hoje, se morreu ontem. E logo com essa frase, logo nessa frase está plasmada toda a sinceridade desse homem, e o resto do livro é só um desdobrar de tudo isso. Mas logo o primeiro capítulo é então esse funeral da mãe dele, e durante todo o funeral, e mesmo quando lhe pedem para ir ver o corpo da mãe, ele não existe um sentimento nele, não existe uma tristeza ou um sentimento assim mais pegado ao coração. Ele sente cansaço, sente calor, mas no fundo isso são sensações, são consequências físicas, não é propriamente algo subjacente ao espírito. E ele fica incomodado pelo sol, fica incomodado pelo pouco espaço que há lá dentro, fica incomodado pelas pessoas que atendem ao funeral, pelas perguntas que lhe fazem, mas nunca ele fica incomodado
ou triste, ou devastado pela morte da mãe. Nem se sente feliz, nem ele não concorda, nem... Mas simplesmente a minha mãe morreu. Pronto, o que eu penso ou o que eu sinto não interessa, e sinceramente eu não sei se pensa alguma coisa sobre isso. Este é a maneira de estar dele, e ao longo do livro, todo o livro rodeia este caráter de Marceau, que é muito interessante, porque, como o próprio Albert Camus disse, o fim do livro tem uma coisa muito interessante. Pelo menos este que eu tenho, no fim tem o próprio comentário do autor, o que o próprio Albert Camus pensa do livro, e eu já vou falar disso mais à frente, depois de ter passado pela história. Mas depois desse primeiro capítulo é descrita a vida de Marceau, como ele lida com as diferentes situações, com o trabalho, com o acordar, com o comer, e no fundo ele é guiado num comboio de sensualidade. O que ele sente que lhe fará bem, ele faz. Se não lhe apetecer uma coisa, ele não pensa mais nisso, ele simplesmente não faz. Se lhe apetece fazer uma coisa, se ele acha que isso vai fazer sentir bem, ou se sente bem com o pensamento de fazer, ele vai fazer. E é uma vida simples e despreocupada, e sem uma grande intelectualização das coisas ou um grande raciocínio das coisas. É uma maneira muito simples e digna de estar, muito sincera de estar, e muito ligada aos sentidos, ao prazer, à gula, tudo o que apela a um sentido de satisfação e de felicidade, baseada em pequenas coisas que vão à essência dos sentidos, que o sexo, a sensação do sol a bater, o adormecer, o fumar, o comer. No fundo é um conforto sensual a vida dele. Ele procura refugiar-se nisso. Não é refugiar-se, porque no fundo ele não está a fugir de nada, mas ele permanece num conforto constante, ao seguir sempre as suas sensações e ao ser verdadeiro a si próprio, às suas verdadeiras intenções. E ele não existe nenhum preconceito, ele vai-se dar com um homem que é proxeneta, que ninguém gosta e que toda a gente reprova, mas ele não se importa, ele até gosta do homem, até gosta de falar com ele, e dá confiança ao homem e até o ajuda a fazer lá uma catrafulha por causa dele ter batido numa mulher. Ele ajuda o outro homem, um velho que perde o cão, mas que o velho batia no cão e maltratava o cão, e ele, no entanto, só pelo velho pedir se ele o ajudava a encontrar o cão, ele ajudava ou tentou ajudar o velho a encontrar o cão, apesar de saber que provavelmente o cão ia sofrer mais outra vez, e ajudou o próximo a saber que a mulher ia sofrer mais, mas no fundo essas coisas não lhe interessam. Ele se achar, ok, tudo bem, eu ajudo, pronto, não há um pensar, não há nada a priori para justificar as suas ações. Há simplesmente o sentimento e a maneira como ele, a relação sexual que ele tem e que ele mantém com outra rapariga. Ela pede-lhe para casar e ele, se quiseres que eu case, eu caso, mas não me amas, não sei, o que é que isso interessa? Enfim, não importa. O que importa é que ele se sente bem. Ele sente-se bem a estar com ela, sente-se bem a ter relações sexuais com ela e depois fumar. E essa é a vida dele. Ele é guiado completamente pelas suas sensações, é completamente honesto. E tudo muda quando, depois de toda uma envolvência com esse proxeneta, ele comete um homicídio. Ele mata um árabe numa praia e é levado a julgamento por causa disso. E a maneira como ele o mata é também curiosa e também apela a esta ideia que eu estava a falar ainda há bocado das sensações e dele ser não ser movido tanto por sentimentos como a felicidade, a tristeza, mas mais por sensações físicas, como eu estava a falar a nível do prazer até agora, mas neste caso um incómodo físico. Ele é muito incomodado pelo calor, pelo sol, pela luz, por essas coisas, por essas pequenas coisas. E ele mata um homem
e a sensação que dá, pelo menos a minha interpretação, ele matou o homem porque ele estava a sentir calor, estava-se a sentir incomodado pelo sol, e estava farto de caminhar na praia e de repente ele viu o sol a refletir na faca do homem e aquilo fez-lhe, por algum motivo, assustou e ele deu um tiro no homem. E foi simplesmente isso. Ele não teve uma razão. Não houve razão para além disso, para ele o matar. E ele é sincero nisso. E o julgamento dele é muito curioso. E aqui o livro ganha uma faceta que me faz lembrar muito o Processo de Kafka, que é mais uma vez essa opressão institucional que não consegue compreender as verdadeiras intenções do indivíduo e como o indivíduo realmente pensa, e isso vê-se muito no julgamento de Marceau. E no fundo o julgamento dele, e o que isto depois também é uma nota que Albert Camus deixa na sua interpretação da obra, ou na ideia dele sobre a própria obra, ele no julgamento está a ser mais julgado por não ter chorado no funeral da mãe, e está a ser mais julgado pela sua própria frieza do que propriamente por ter morto o homem. O que deixa as pessoas perplexas no tribunal não é o ele ter morto o homem, que é uma coisa... Ok, nos dias de hoje sim, sempre foi. Matar pessoas é normal na humanidade, sinceramente. Mas o que os perturba não é isso. O que os perturba é... Porquê é que não chorou no funeral da mãe? E porquê é que ele se mostra tão frio para com toda a gente? Porquê é que ele tem uma relação com um proxeneta? Porquê é que ele não casa com uma rapariga? Porquê é que ele ajudou este homem desta maneira assim? Porquê é que ele mostra essa frieza? Porquê é que ele é como é? Ele é julgado por isso, não é julgado pelos seus atos. Ele é julgado pela sua maneira de ser e pela maneira como ele se mostra perante o mundo e como ele age perante o mundo. E o julgamento de Marceau é isso. Ele é condenado à morte por não ter chorado no funeral da mãe. Basicamente foi por causa disso. E o próprio Albert Camus diz isso agora, falando na nota final. Antes disso, sim, ele na nota final diz isso, que um homem que não chora no funeral da mãe pode ser condenado à morte. Mas voltando ao final da história, no final da história, Marceau está à espera para ser levado ao corredor da morte e vai lá constantemente. É um género de um padre, pedir para ele se confessar e para se virar para Deus, e ele... Mas o que é que isso importa? O que é que importa? Eu vou morrer! O que é que me importa realmente? Eu não acredito em Deus. Para que é que eu hei de estar a alterar as minhas convicções? Eu vou morrer! O que é que importa as minhas convicções? Eu não me sinto apto para isso, não é isso que eu quero. E no fim ele tem... O padre consegue levá-lo à loucura. Bem, a religião cristã consegue levar toda a gente à loucura. Mas, neste caso, o padre consegue levá-lo à raiva, que é uma coisa que ele não mostra durante todo o livro. Ou durante toda a sua vida ele nunca mostrou, que é a raiva, que ele revolta-se contra toda aquela conjuntura que procura oprimi-lo e mudá-lo e dizer-lhe o que ele tem que sentir e como é que ele tem que mostrar as suas emoções, e isso é o culminar do livro, o que culmina realmente no final, ao contrário de outras obras. E ele no fim não se importa na mesma. Ele no fim percebe que tudo é indiferente. O mundo é indiferente perante ele e ele é indiferente perante o mundo. E com isso ele chega à conclusão que realmente nada importa. O que importa é ser sincero às próprias sensações dele, ao que lhe traz felicidade e prazer e satisfação, e não se deverá perante isso. E o último desejo dele é que a execução dele, ou quando ele for decapitado, haja uma multidão inteira a vê-lo e a gritar ódio por ele. É o último desejo dele. No fim não importa. E Albert Camus, agora indo finalmente à nota de Albert Camus, ele descreve Marceau, e isto é daquelas expressões que me vai ficar para sempre na cabeça, como o Jesus Cristo que era preciso nos dias de hoje, neste caso nos anos 40, que foi quando foi escrita a obra,
em 1942, se não estou em erro. Mas ele descreve Marson desta maneira, como o Jesus Cristo, que é preciso o homem que morreu pela verdade, porque no fundo ele não teve maneira de lutar contra o seu destino. Ele no próprio julgamento não negou nada, não procurou ter o favor das pessoas que lá estavam. Ele foi até ao fim, ele foi sincero para consigo mesmo, ele foi honesto, ele morreu pela verdade. E no fundo, agora, não é que eu gosto muito de falar disto, mas teoricamente Jesus fez o mesmo. Jesus também morreu na cruz, supostamente dizem que foi por causa de mim e por causa de vocês todos. Eu não sei, realmente eu não estava lá. Mas pronto, perpetuando a metáfora, Marson morreu pela verdade. Ele até ao fim não tentou negar nada. E é essa a derradeira mensagem do livro, e é isso que eu quero e que Alberto Campos queria. Que as pessoas sejam fiéis a elas mesmas, sejam sinceras para com os seus próprios sentimentos, para com a sua própria felicidade, e não tentam vergar-se perante um sistema incompreensível que procura vergá-las à sua própria vontade e procura fazer com que elas se enganem a elas próprias para satisfação de terceiros que não se importam com elas, porque tudo é indiferente, ninguém quer saber. E se ninguém quer saber, mais vale fazer o que nós queremos. E é essa a derradeira mensagem de verdade do Estrangeiro e de Alberto Campos. Gostei muito de fazer este podcast, gostei muito de ler este livro. Espero que tenham gostado, que isto vos tenha dado uma ideia do livro e que procurem lê-lo, se não leram já, deem a vossa opinião, ou espero que partilhem da minha, enfim. Isto aqui queremos é discutir as coisas. E despeço-me assim com mais um shortcast, podcast Quebra-Gelo. A ignorância é difícil.